A porta bateu com força atrás de mim como um tiro que rasgou o silêncio da noite chuvosa em Sintra, enquanto a voz da minha mãe ainda ecoava nos meus ouvidos como uma sentença final. Você não é mais minha filha, Beatriz. Saia e nunca mais volte. Eu, com 25 anos, fiquei ali parada na rua molhada, a mala pesada escorregando dos dedos trêmulos, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Como pude acreditar que eles entenderiam? Durante anos guardei aquele segredo dentro de mim, sufocando cada olhar que dava para Laura na universidade, cada mensagem que trocávamos às escondidas, achando que o amor que sentia por ela era uma fraqueza que eu podia controlar. Mas na noite do jantar de aniversário do pai, quando a verdade escapou dos meus lábios, eu sou lésbica, amo uma mulher e não vou mais mentir, o mundo que eu conhecia desabou. O rosto do meu pai ficou roxo de raiva, os punhos cerrados sobre a mesa como se quisesse me bater e dentro de mim um vórtice de medo e alívio colidia, alívio por finalmente respirar, medo de perder tudo. Como pode fazer isso conosco? O que vão dizer os vizinhos, a igreja, a família? Gritava minha mãe, as lágrimas misturando-se à decepção que eu via nos olhos dela como um espelho quebrado do meu próprio passado. Eu me via criança, sentada no colo dela ouvindo histórias de princesas que casavam com príncipes, e agora eu era a vilã daquela narrativa. O que seria de mim sem o teto que sempre foi meu, sem o nome Santos que carregava com orgulho? A chuva escorria pelo meu rosto misturando-se às lágrimas que eu não conseguia segurar, e cada passo que dava para longe daquela casa era uma facada no peito que eu mesma havia cravado. Eu pensava em Laura, esperando por mim no apartamento pequeno que dividíamos em segredo, e me perguntava se o amor dela valeria o preço de perder a família inteira. O frio penetrava os ossos, mas o frio maior estava dentro, o vazio de saber que, ao escolher ser verdadeira, eu havia destruído a única segurança que conhecia. Como sobreviveria sozinha em Lisboa, com diploma fresco e nenhum apoio? As ruas pareciam infinitas, os postes de luz borrados pela água, e eu caminhava sem destino, repetindo mentalmente as palavras do pai. Você escolheu o pecado, então viva com ele. Mas era pecado amar alguém que me fazia sentir viva pela primeira vez? Eu me via aos 15 anos, rezando na missa para que aquele sentimento passasse, ajoelhada no banco frio pedindo perdão a um Deus que agora parecia distante. O vento levava entre as árvores antigas de Sintra, carregando o eco das portas batidas, e eu me perguntava se algum dia conseguiria perdoar a mim mesma por ter sido covarde tanto tempo. A mala pesava mais que o corpo, cada item dentro dela lembrança de uma vida que já não existia, fotos da infância, o crucifixo que minha avó me deu, cartas que nunca enviei para Laura. Eu parava em cada esquina, o peito apertado, imaginando que minha irmã diria amanhã ao acordar e não me encontrar, ela, que sempre me olhava como heroína. Agora eu era a traidora. O desespero subia pela garganta como baile, e eu me apoiava numa parede úmida, respirando fundo, tentando encontrar força no amor que sentia por Laura, aquele fogo que queimava mais quente que o frio da rejeição. Mas e se ela também me abandonasse um dia? E se o mundo inteiro me olhasse como meus pais olharam? A noite se estendia, interminável, e eu continuava andando, cada passo um grito interno de dor e determinação misturados. O que restava agora era reconstruir, mesmo que do zero, mesmo que o preço fosse alto demais. Meses depois, o vazio ainda ecoava dentro de mim como um buraco que nada preenchia, mas o abraço de Laura todas as noites era o único remédio que me mantinha de pé. Eu me via no espelho do nosso apartamento apertado em Lisboa, olheiras profundas marcando o rosto que antes sorria para a família, e me perguntava como uma simples confissão podia ter custado tanto. Você não está sozinha, Beatriz, murmurava ela, os dedos traçando linhas suaves nas minhas costas, e dentro de mim a batalha rugia, gratidão pelo amor dela versus o luto pela vida que perdi. Começamos pequeno, vendendo bijuterias artesanais na Feira da Ladra, e cada venda era uma vitória que eu saboreava com lágrimas contidas, pensando no pai que me chamava de preguiçosa quando eu falava em criar algo meu. O que ele diria agora, vendo-me lutar por cada euro? A vergonha me consumia às vezes, à noite, quando o sono não vinha e eu revivia a porta batendo, o olhar da mãe como uma lâmina. Eu destruí tudo por você, Laura. Valeu a pena? A pergunta queimava na garganta, mas o sorriso dela apagava o fogo, mesmo que por pouco tempo. A pressão social crescia devagar, vizinhos cochichando, antigos amigos desaparecendo das redes, e eu me isolava mais, o medo de ser julgada paralisando cada decisão. Um dia, enquanto costurávamos protótipos de roupas sustentáveis no chão da sala, a ideia nasceu.
Aurora Lisboa, uma marca que unia moda e ecologia, o nome e quando amanhecer que eu tanto precisava. Mas dentro de mim o conflito não parava. E se falhássemos? E se o mundo descobrisse e nos destruísse como minha família fez? Laura segurava minha mão, vamos juntas, e eu sentia o peito apertar de amor e terror ao mesmo tempo. Os primeiros clientes vieram devagar, elogios misturados a olhares curiosos, e cada nota no caixa era uma prova de que eu existia além da rejeição. No entanto, as noites eram longas, cheias de monólogos internos que me devoravam. Eles me expulsaram porque eu amo você. Como posso perdoar isso algum dia? O luto pela família se transformava em raiva surda, uma raiva que eu escondia de Laura para não machucá-la, mas que queimava como brasa sob as cinzas. Um telefonema perdido da irmã, sem mensagem, quase me quebrou. Eu imaginava ela sofrendo, dividida entre lealdade e medo, e me perguntava se meu silêncio era proteção ou covardia. O negócio crescia, devagar mas firme, e eu via em Laura a âncora que me salvava do abismo, mas o preço era o silêncio sobre o passado, o fingimento de que a ferida cicatrizara. Cada reunião com fornecedores era um teste, sorrir enquanto o coração sangrava lembranças. Eu escolhi você, mas escolhi também a solidão eterna? O pensamento voltava, mais forte, enquanto Lisboa brilhava lá fora e eu me sentia estrangeira na própria cidade. A emoção pesava mais agora, o amor por ela misturado à dor crónica de ter perdido raízes. O sucesso chegou como uma onda que nos ergueu, mas dentro de mim a maré baixa do passado ainda puxava forte, ameaçando-me afogar a qualquer momento. Aos 32 anos, a Aurora Lisboa já tinha loja própria no Chiado e contratos com marcas europeias, e eu olhava para Laura, agora minha esposa em uma cerimônia discreta no civil, e me perguntava como chegamos ali. O anel no dedo queimava como lembrança constante, você é minha família agora. Mas a verdadeira família, aquela que me expulsou, permanecia como sombra, silenciosa, e o silêncio deles doía mais que gritos. Eu me vi à noite, depois de dias exaustivos de reuniões, revivendo o jantar fatal, o rosto do pai distorcido pelo ódio, e a raiva se misturava ao desejo impossível de reconciliação. Eles me rejeitaram por amar você. Como posso construir império enquanto carrego esse vazio? Laura notava meus silêncios, apertava minha mão, mas eu escondia a profundidade do conflito para não a preocupar. A mídia começou a notar a marca, entrevistas leves onde eu evitava falar da vida pessoal, mas o medo de exposição crescia como câncer, e se descobrissem? E se o escândalo destruísse tudo que construímos com suor e lágrimas? Um dia, um artigo sutil mencionou as fundadoras lésbicas e o pânico me invadiu, não por mim, mas por ela, por nós. Dentro do peito, o monólogo não parava. Eu protejo você com unhas e dentes, mas quem me protege da saudade que não confesso? O casamento foi pequeno, só amigos próximos, e enquanto trocávamos votos eu chorava não só de felicidade, mas de luto pela ausência dos pais. Eles deveriam estar aqui, mas escolheram um preconceito. A pressão aumentava com o crescimento, prazos, investidores e sempre a dúvida interna se o sucesso compensava o sacrifício. Laura era minha força, seus olhos me ancorando quando o mundo girava, mas à noite, sozinha com meus pensamentos, eu me via criança novamente, implorando aceitação. O conflito interno se intensificava. Perdoar seria fraqueza ou maturidade? O telefone tocava às vezes com números desconhecidos e eu congelava, imaginando a voz da mãe pedindo desculpas que nunca viriam. O negócio prosperava, mas minha alma carregava rachaduras que o dinheiro não consertava. Cada vitória, novo contrato, prêmio de sustentabilidade, trazia um gosto amargo porque eu queria compartilhar com eles, provar que meu amor não me destruiu, ao contrário, me construiu. A emoção pesava mais agora, o amor por Laura se tornando escudo e ferida ao mesmo tempo, e eu me perguntava quanto tempo aguentaria antes de quebrar. O telefonema veio como um soco no estômago em pleno meio de uma reunião crucial, a voz da minha irmã tremendo do outro lado. Pai sofreu um acidente grave, a empresa dele está em ruínas, processo judicial por negligência. Beatriz, precisamos de ajuda. Meu mundo parou, o coração disparando enquanto imagens do passado invadiam, a porta batendo, as palavras de rejeição. Dentro de mim explodia o caos, raiva antiga versus piedade instintiva, desejo de vingança contra o impulso de salvar. Por que agora? Depois de anos me tratando como morta? Eu desliguei, trancada no banheiro do escritório, lágrimas quentes escorrendo enquanto Laura batia na porta preocupada.
O monólogo interno rugia mais alto que nunca. Eles me expulsaram por amar você, Laura, e agora querem que eu salve o que restou deles? Como posso perdoar sem trair a nós duas? A crise da família era real, acidente na fábrica, processo milionário, mídia já farejando escândalo, e o nome Santos aparecia em jornais como símbolo de queda. Eu via o pai, orgulhoso e rígido, agora humilhado, e uma parte minha se alegrava cruelmente, outra sangrava. Decidir se abria as portas da nossa empresa para eles era questão de vida ou morte. Se ajudasse, o risco de exposição do nosso casamento, de escândalo LGBT que destruiria a Aurora Lisboa, se negasse, carregaria culpa eterna. Laura me abraçava à noite, é sua escolha, mas seus olhos mostravam medo e eu me sentia dividida ao meio. Eu construí isso para nós, não para resgatar quem me quebrou. A pressão mídia começava sutil, rumores sobre as fundadoras, perguntas em entrevistas que eu desviava, mas o pânico crescia. Cada noite era insônia pura, monólogos que me consumiam. Proteger você significa virar as costas para o sangue? Ou o sangue perdeu o direito quando me chamou de abominação? O conflito me rasgava, decisões pesando como toneladas, reuniões secretas com advogados, cálculos de risco financeiro. A emoção agora era um furacão, amor por Laura se chocando contra memórias de infância, raiva por contra compaixão que eu odiava sentir. Eu andava pelos corredores da empresa que construímos juntas, tocando paredes como se pedisse força, e o peso era esmagador. A reunião aconteceu numa sala neutra do escritório, o ar carregado de tensão que se podia cortar, e quando vi o rosto envelhecido do meu pai, curvado pela primeira vez, o ódio e a dor colidiram dentro de mim como ondas gigantes. Beatriz, nós erramos. Por favor, ajude-nos com o processo, a empresa de vocês tem influência. As palavras dele saíam roucas, a mãe ao lado evitando meus olhos, e eu sentia o peito se abrir em ferida fresca. Laura segurava minha mão por baixo da mesa, âncora silenciosa, mas meu monólogo interno gritava: erraram? Vocês me destruíram, me chamaram de pecado, e agora suplicam? Como posso confiar sem trair o amor que me salvou? A mídia já cercava o prédio, flashes explodindo, rumores sobre nossa relação se espalhando como fogo, e cada decisão era mortal. Ajudar significava expor nosso casamento, arriscar boicote, perder investidores. Negar significava selar o fim da família para sempre. Eu via nos olhos da irmã o desespero, e dentro de mim a batalha era feroz. Eles merecem o mesmo silêncio que me deram? O coração batia descompassado, suor frio nas mãos, enquanto flashes de memórias invadiam, jantares felizes, festas de Natal, tudo manchado pela rejeição. Laura sussurrava pensa em nós, e o conflito me dilacerava, proteger a mulher que era meu tudo versus o sangue que me criou. A pressão social explodia, artigos insinuando casal lésbico salva família homofóbica, comentários cruéis nas redes, e eu me via no espelho do banheiro, rosto pálido, perguntando-me se a coragem de perdoar era força ou loucura. Cada segundo da reunião era agonia pura, vozes e quando passadas, decisões penduradas por fio, assinar o apoio ou virar as costas. O amor por Laura queimava mais forte, mas o luto antigo ovava. Eu saí da sala tremendo, o mundo girando, sabendo que qualquer escolha custaria caro demais. A emoção agora era insuportável, um abismo de dor, amor e raiva entrelaçados que me consumia viva. A decisão final veio numa madrugada chuvosa como aquela noite em Sintra, eu sozinha na varanda do nosso apartamento olhando o Tejo, o peito explodindo em 1000 pedaços enquanto o processo ameaçava engolir nossa empresa também. Eu vou ajudar, mas com condições, eu disse por telefone, a voz falhando, e dentro de mim o caos atingiu o pico, a alegria amarga da reconciliação versus terror de perder Laura, de perder tudo que construímos no sangue e lágrimas. Você me expulsou por amar ela, pai. Agora eu escolho proteger nós duas acima de tudo. As palavras saíam como lâminas, e o monólogo interno era um grito eterno. Perdoar significa fraqueza ou o maior ato de amor próprio? Eles merecem salvação depois de me destruir? Laura me abraçava forte depois, lágrimas nos olhos dela espelhando as minhas, e eu sentia o custo real, a mídia explodiu com a história, nosso casamento exposto, boicotes ameaçando, mas também cartas de apoio de estranhos que me davam força. O pai chorou ao telefone dias depois, perdoe-nos, e eu chorei sozinha no escritório, o conflito finalmente se rompendo em catarsis dolorosa, o amor por Laura era minha vitória, a família um capítulo fechado com cicatrizes. Mas o preço era alto, noites de insônia revivendo tudo, medo constante de perda, a certeza de que coragem tem custo.
Eu olhava para ela dormindo ao meu lado e pensava, valeu cada lágrima. O escândalo passou, a empresa sobreviveu mais forte, e eu, Beatriz, renasci mais uma vez, mas com o coração marcado para sempre. A família voltou devagar, hesitante, mas eu sabia, o sangue não define laços, o amor sim. No entanto, a dúvida permanece, queimando. A coragem de perdoar quem nos destruiu por causa do amor que sentimos vale o preço que pagamos, ou a dignidade exige distância eterna? Verdadeiro ou falso?